Olá pessoal, professora Juna Andrade Viana na área. A gente vai falar sobre a redação do TRF da terceira região, a redação que vai cair para nível médio, tá pessoal? Eu estou aqui com o material do Turma de Redação Concursos aberto. Neste material, vocês estão vendo logo de cara, né, os aspectos relacionados ao edital. Este vídeo, que é o vídeo de início, eu vou falar sobre temas prováveis, tá certo? E vamos lembrar que a gente aqui no Turma de Redação é o curso que talvez mais acerte temas de redação para concurso. Vou pegar aqui concursos recentes, olha só, veja bem. Concurso do IPEA, concurso feito há pouquinho tempo. A gente acertou exatamente os dois temas da discursiva. Os dois temas aqui tá no nosso atendimento, o zap do atendimento do curso, o pessoal reproduzindo, tá bom? Outro concurso, pois essa aluna estava super nervosa com o concurso dela, acho, se não me engano, foi o concurso da Câmara dos Deputados, e a aluna falou que quase se emocionou quando leu a prova discursiva. A gente acertou os dois temas. Tudo concurso muito recente, tá, gente? E por aí vai. Certo? Poderia ter mostrado mais aqui pra vocês, tem uma série aqui de baixo, mas vamos lá. Tudo que eu passar pra vocês aqui de informação é muito importante, tá? Inclusive essa aula eu tô mostrando aqui acerto de temas porque eu vou falar de temas, tá bom? Então tome nota, é interessantíssimo. Você aí tem grandes chances de encontrar um dos temas que eu vou propor aqui na sua discursiva, tá bom? Primeiro o edital, pra gente tentar entender, né? Quem vai fazer prova de redação? Esse vídeo é para prova de redação, ou seja, quem vai fazer? As pessoas que vão prestar o concurso para técnico judiciário, tá bom? Os analistas, a gente tem até o curso no Turma de Redação Concursos, analistas vão enfrentar estudos de caso, prova mais fácil até do que a prova de redação da FCC. Prova de redação da FCC, gente, eu não minto pro meu aluno, né? Pro aluno que me acompanha na rede. É uma prova um pouco mais difícil, a redação um pouco mais difícil, eu sou muito honesta, tá? Mas ela é impossível? Não, claro que não. Se a gente sempre tá provando pessoas. Eu não escrevo há muitos anos, como é que eu faço? Gente, pouco tempo, é que não tá em aberto aqui. Mas eu recebi mensagem de um aluno que é da área de estatística, ele não escrevia há anos, quer dizer, mexe com cálculo. Não é? E ele achava que não ia conseguir de primeira, ele conseguiu passar no concurso, né? Ficou super feliz, tirou uma nota de excelência na redação, tirou 95% do valor da redação. Então, quando o aluno ele presta atenção nas informações de uma forma objetiva, ele consegue, tá bom? E aí a FCC tem uma questão interessante que, como os temas são mais filosóficos, então a gente dá aula sobre o conteúdo dos temas. Exatamente, para o aluno amadurecer e entender o que está sendo apresentado para ele. Por quê? Porque os temas da FCC são repetitivos, eles são muito repetidos, então não é tão difícil também acertar tema para a FCC não, tá? Vez ou outra eu estou sempre acertando temas da FCC em função disso, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês por que são muito repetidos assim em concurso. Mas vamos lá. Lembrando que vocês vão enfrentar uma dissertação argumentativa, que é um texto explicativo, um texto que defende ideias em torno da proposta temática. Lembrando que a proposta temática vai tratar de assunto geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático. Isso é interessante porque às vezes os alunos acham que por estar fazendo provas de TRT, ou seja, TRF, né, a área da justiça, que o tema que vai cair é um tema ligado à justiça. Não, tá, gente? Nada a ver. A banca cobra, ela cobra condição humana o tempo inteiro, são temas que vão envolver sociologia, filosofia, não é? Ou seja, a compreensão de nós neste século XXI, de como nós atuamos nesse século XXI aí em várias áreas, é isso que a banca vai cobrar da gente, tá bom? O que nós temos? A banca não aceita, ela deixou bem claro, não é? Que o aluno possa criar sua redação a partir de cópias, a partir de modelos, a partir de extração de conteúdo, não é? De textos lá da prova de língua portuguesa, o aluno lá espertinho vai lá na prova de língua portuguesa, pega uma ideia interessante, coloca no texto ali na redação, achando que o examinador não vai ver. Eles já descobriram essa prática, não é? Por isso que às vezes esses caminhos curtos que alguém fica dando, falando para o aluno, olha, tem um esquema para você fazer bem a redação. Não existe esquema, existe você aprender mesmo, tá? Sair dessas mentiras que vendem facilmente, te iludem por um bom tempo, tá bom? Porque parecem que estão revelando para você algum tipo de coisa exclusiva, e não é exclusivo porque aquilo se torna público, todo mundo aprende, a banca, né? Cai em si e proíbe. Veja que ela vai penalizar drasticamente quem fica copiando modelos.
Veja só, o que a gente vai ter no outro vídeo, não vai ser nesse vídeo, são temas, tá certo? São instruções, eu tenho até modelos de redação, mas não é para você copiar, é para você entender como aquilo é feito, tá? Entender e conseguir reproduzir do seu jeito aquele tipo de texto, tá bom? A prova discursiva tem como objetivo avaliar a proficiência em língua portuguesa, sim, a banca vai analisar ali, né, como você se expressa. A capacidade de compreender e expor argumentos, quer dizer, você estar diante do tema e ter senso crítico, tá certo? Trabalhar seus argumentos profundamente, com bastante clareza, a banca tem que entender, com concisão, não é ficar falando muito, não é? Escrevendo demais o mesmo assunto. Com precisão, o tema tem que ser tratado de forma precisa, vocês vão ver. Com coerência, o que você fala tem que ter pertinência, tem que se harmonizar com as ideias que você está apresentando, não é? Com objetividade, ou seja, ir direto ao assunto a respeito do tema, tá bom? E com base nos textos de apoio propostos. Então, eu vou falar para vocês o seguinte. Tá vendo aqui este item número 3 pode gerar dúvida? A banca diz, ó, respostas que apresentarem trechos reproduzidos de textos já divulgados em fontes de acesso público, não é? A que a banca tem acesso, por exemplo, fonte de acesso público, qualquer texto público que o cara simplesmente copie. Por exemplo, professores de redação deixam textos publicamente no YouTube? Deixam. A banca faz um levantamento de estudo. Ela tem feito isso, por quê? De tanta repetição de redação. E aí ela faz o quê? Ela penaliza a nota drasticamente, tá? Agora atenção aqui. Ou que apresentem cópia de trecho dos textos motivadores. É interessante, veja só. Essa questão para não gerar dúvida, veja que a banca fala que o tema, né? Ela diz assim, ó, objetividade a respeito do tema com base nos textos de apoio propostos. Pessoal, existem temas da FCC que são extraídos do próprio texto motivador. Aí o texto perde o caráter motivador, você tem que trabalhar em cima dele mesmo, tá? Isso depois eu vou explicar no outro vídeo, eu toco neste assunto para poder explicar a fundo essa questão, tá bom? Só para esse vídeo não ficar tão longo, não sair do propósito dele, que é apresentar os temas prováveis. Gente, em 2024, a FCC havia proposto, ela tinha feito 2 concursos no início, e ela de repente propôs em um deles uma alteração da avaliação de conteúdo, ela dividiu a avaliação de conteúdo em outra parte. A gente achou que fosse seguir assim, acabou que ela não seguiu, ela voltou para o modelo tradicional de avaliação dela, que é avaliar o conteúdo, a estrutura e a expressão, né? Então, em linhas gerais, quando a banca vai avaliar o conteúdo, ela nota como você percebe o tema. Por quê? Porque a FCC ela trabalha com 2 lados no tema. Ela trabalha com o senso comum, que é aquilo que todo mundo enxerga, e o senso crítico, que é aquilo que poucos enxergam. Claro, vai passar no concurso quem exibe, quem presta atenção, percebe o senso crítico e tem a capacidade de analisar aquele tema a partir desse senso crítico, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. A banca pede argumentos consistentes, então é realmente para quem se dedica, para quem estudou. Por isso que eu falei que não tem fórmula para FCC. Tem como você ir muito bem na prova da FCC a partir da noção, não é? De tudo que você estudou. Por isso que aqui no Turma de Redação Concursos, a gente trabalha conteúdo para FCC, porque o aluno realmente ele tem necessidade de ter um conteúdo diferenciado para apresentar em concurso. Não é? A banca observa a clareza dessas argumentações e a coerência que vai acontecer no encadeamento entre as partes do texto, né? A combinação do desenvolvimento com a introdução, a combinação da conclusão com a introdução e desenvolvimento e por aí vai. A banca analisa a estrutura, se você compreende o gênero que você está apresentando, não é? Se você sabe o que é uma dissertação argumentativa, se seu texto é progressivo, ou seja, o assunto evolui, não é um texto que fica, por exemplo, estendendo um assunto para outro parágrafo, não, tá? A banca observa a coesão, né, que é a costura ali entre frases, entre orações, entre parágrafos, tá bom? E também corrige a expressão, a parte gramatical. Nenhuma banca em concurso público corrige toda a gramática que tem nas redações dos alunos, tá? Quero avisar vocês que não. Geralmente elas corrigem uma parte, não corrigem erros repetidos, né, para não dar dupla correção, mas a banca trabalha bastante. Existem aqueles erros que são mais comuns, mais visíveis,
e ela fica em cima, tá? Só pra gente ter uma noção dessa questão da propositura de temas da FCC, eu peguei aqui de 2023 o TRT da 12ª, a prova de técnico e a prova de analista administrativo. Para vocês terem noção de como que a banca pensa seus temas. Que necessariamente, por exemplo, no TRT, a banca não pegou nada que tenha a ver com trabalho. Às vezes pega, mas é muito difícil, não é? Ah, eu estou no TRF, ela não vai pegar necessariamente nada que tenha a ver com justiça, vai ser muito difícil, tá bom? Em geral, a maior parte dos seus temas aí, condição humana. Veja só, aqui a gente está vendo um tema que vem na forma de texto. E você vai ter que trabalhar com esse texto. E a banca não vai considerar isso aqui cópia não, tá? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que tirar a palavra-chave daqui, porque a banca pede o quê? Precisão. Por isso que eu gosto de passar o edital com o meu aluno, para não ficar parecendo, não é? Ah, que a gente está tirando isso do nada. Está no edital, ó. Precisão, clareza, objetividade. Então veja, nesta prova de técnico, a banca está trabalhando, gente, a questão das informações. Tem a ver com expressão, liberdade de expressão, tanto na prova de técnico quanto na prova de analista. Quando esses temas apareceram, estava, né, aliás, isso não está saindo nunca de debate, a liberdade de expressão no Brasil. Esse assunto voltou à baila, não é? Por quê? Por conta dessa fala, essa briga recente do Elon Musk com o judiciário brasileiro, não é? Mais especificamente com o ministro Alexandre de Moraes. E isso tem a ver com liberdade de expressão, de certo modo, que precisa ser, né, regulamentada e regulada no Brasil. Então, o que acontece? A banca, na época que houve esse concurso do TRT da 12ª, estava tendo uma discussão similar e a banca trouxe o texto, tá? Ela trouxe o tema. Então veja só, quando nos empolgamos demais com a quantidade e com a velocidade das informações multiplicadas pelos meios digitais, arriscamos-nos a perder os critérios que nos permitiriam distinguir as falsas das verdadeiras. Então a banca quer que você reflita sobre esse tema. De que esse tema está falando? Ele está falando do quê? A gente hoje está tão acostumado, né, tanto que aqui fala sobre empolgar, tão acostumado com a recepção de informações de várias redes sociais, a gente está recebendo muita informação mesmo o tempo inteiro. Quanto mais redes sociais você tem, mais informação você recebe. E em maior velocidade, né? A gente quer logo passar, a gente recebe alguma coisa, não reflete, passa aquele post para outra pessoa e depois alguém comenta: olha, isso é fake, cuidado, fake news, né? Então a gente acaba perdendo critérios básicos que a gente sempre teve a vida inteira para poder distinguir de uma informação de falsa da verdadeira. Como assim? Antigamente a gente recebia uma informação e a gente lia com calma. Esse é o primeiro critério, né? Hoje não, a gente bate os olhos, já empolga e passa para frente. E às vezes não termina de ler e não vê nem o que está passando, não é? Certo? Então ela está falando exatamente, essa temática fala exatamente desse risco. E aí nós temos também, para o analista administrativo, também falando sobre liberdade de expressão, mas noutra vertente, que é o humor, e já caiu em concurso. Gente, tanto o tema de cima, certo, quanto de baixo, já caíram em concurso da FCC, não foi uma nem duas, tá bom? Então vamos lá. Há quem acredite que nenhuma forma de humor deve ser censurada. Mas há também os que consideram que uma piada pode fortalecer um preconceito, fazer sofrer, promover uma injustiça. Verdade é a grande discussão entre a liberdade de expressão do humor e o respeito à dignidade, não é? O respeito à dignidade das pessoas. Então, quer dizer, é um dos debates que sempre a FCC trouxe. E aqui diz, ó, um dos debates públicos mais difíceis travados hoje em dia diz respeito a haver ou não limite para o humor. Redija um texto dissertativo no qual você exponha com clareza seu ponto de vista a respeito desse debate. Quer dizer, isso já foi redação da FCC ano passado, né, gente? Eu trabalhando 25 anos com concurso, o que eu já não vi de tema repetido? Né? Por isso que não é tão difícil acertar assim tema na prova da FCC. E aí, conforme eu falei para vocês, vamos aos assuntos que podem orientar o tema da redação. Assuntos que a banca gosta de trabalhar, são repetitivos, não é? E que você precisa ler sobre, ter uma anotação. Se não tem anotação, venha fazer o curso com a gente, tá?
Isolamento social, suas causas e consequências. Gente, esse tema do isolamento já caiu no TRT da quarta região, que, salvo engano, foi 2022, tá certo? Em que tinha até um texto do Ferreira Goulart tratando de isolamento e de relação com o outro, a divisão que nós temos, né, na vida. Caiu na DPE de Roraima, exatamente com o nome isolamento social. Por quê? A gente vive numa sociedade tecnológica que cada vez mais produz produtos para indivíduos, e essa questão de individualizar os bens de consumo, os serviços, está fazendo com que a gente fique cada vez mais isolado, não é? A gente acaba ficando muito em casa, quase não sai, não é? Por conta desse tipo de consumo que a gente tem hoje. E qual que é a consequência disso? A banca também discute, tá, gente? Ela discute essa consequência quando ela trata da concepção de felicidade, que ela já trouxe também em provas passadas, TRT do Paraná, por exemplo, salvo em 2017. Isso, a banca falava sobre a questão da felicidade e aquisição de recursos materiais. Mas o que isso tem a ver com isolamento? Tem sim. A internet chega e nos vende uma vida que muitas vezes a gente acha que aquilo é uma verdade, é uma construção. E isso passa, a concepção de felicidade das pessoas muda, né? À medida que elas querem ter acesso àquele tipo de vida, aquele tipo de consumo, aquele nível de consumo, tá? E é exatamente isso. E a banca vai tratando quais as consequências disso. A tristeza, o isolamento, o adoecimento, a ideia de que se vive uma sociedade normalizada, mas à base de Rivotril. Então a gente tem toda essa questão que é discutida. A sociedade do consumo acessa a cultura, né? Uma discussão bastante interessante que a FCC vez ou outra traz, principalmente quando vai lidar com a arte, né? Os temas ligados à arte, em que ela fala, por exemplo, sobre a questão de gosto das pessoas. Nem sempre as pessoas não têm acesso a boa música, não têm acesso a uma galeria de obra de arte, porque elas estão longe da possibilidade de consumir esses produtos artísticos, né? E aí o gosto é aquilo que tem ali no seu ambiente. Então, quer dizer, se meu ambiente eu só tenho acesso a um tipo de música, a um tipo de expressão cultural, de repente eu vou gostar só daquilo mesmo. Não é que eu não tenha um bom gosto, é porque eu não tenho condições de aquisição. Não conheço, nunca foi apresentado, nunca foi educado para aquele processo, tá? O direito à cidade e o papel da economia solidária é um dos temas mais discutidos pela banca, não é? Caiu aí no TRE, se não me engano, um TRE de 2017, caiu mais recentemente. E esse direito à cidade, a banca está sempre trazendo para nós, porque há um problema muito grande no meio urbano, que é a questão da inclusão. Muitas pessoas mais pobres, elas são alijadas dos serviços públicos. Por vezes não são tratadas nem como gente, né? A gente vê o papel aí do que acontece com as pessoas nas cracolândias. Essa discussão agora, pessoal, ganha peso por conta das eleições em 2024. Nós temos eleições para prefeito, né, em 2024. E, naturalmente, direito à cidade volta a ser uma discussão quente, é um tema importantíssimo, tá, para o concurso. E as saídas para isso? Uma economia solidária em que as pessoas produzam, tendo uma consciência de produção, por exemplo, o caso das cooperativas de recicláveis, as pessoas sabem por que estão ali, não, elas estão ali, estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, a cooperativa formaliza o trabalho daquelas pessoas para esse trabalho não ficar marginalizado, ou seja, à margem da sociedade, não é? E essas pessoas têm uma boa noção de que estão trabalhando de forma sustentável. É solidário por quê? Porque promove limpeza, né? Promove bem-estar para a sociedade e, bem ou mal, tira muito lixo das ruas. Há um pensamento intergeracional, ou seja, as próximas gerações, o que vai acontecer com elas? Se há alguém que acha que protege o interesse delas hoje, elas têm alguma chance, né, de ter acesso aí a um mundo, pelo menos não melhor, igual ao nosso, tá? Turismo e outras formas de mobilidade humana, a banca adora discutir essas questões. Né? A gente tem o mundo hoje se movimenta demais, nós temos grandes migrações no mundo por diferentes motivos, né? E outra forma de deslocamento humano é o turismo. E a banca vem trabalhando essa questão da sustentabilidade do turismo, não só aquela coisa do ecoturismo, mas da sustentabilidade das cidades que recebem turistas, né?
Ficou bastante famoso, não sei se foi num TRT de São Paulo, não lembro, um tema que a banca trouxe sobre o turismo em Barcelona, como que é um turismo predatório, atrapalha até os moradores, tem toda uma questão. E a banca discute esses aspectos, tá? Bastante de mobilidade humana, principalmente com base no turismo sustentável. A passividade dos sujeitos diante dos problemas atuais. Gente, TRT da Nona trouxe esse tema, né? Quando as pessoas ficam imóveis, elas ficam ali no seu mundinho, na sua rede social, ficam protestando na rede social, não conseguem transformar o mundo. Elas protestam, 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 mas não saem do lugar. Então existe uma passividade que é discutida. E a banca gosta muito, né, de trabalhar com filósofos que pensam essa forma, né, de não reação como que é tão estranha, né? Os humanos são sempre tão revolucionários, tão dados a protestos e de repente a gente está vendo uma época em que os protestos são cooptados aí pelas novas tecnologias e as pessoas não agem, elas não atuam, elas só estão insatisfeitas. Objetividade e subjetividade na ação dos julgadores. Gente, é um único tema, honestamente, sobre que tem a ver com a justiça. Vai cair uma vez ou outra, tá certo? Uma vez ou outra, tá? Então a gente quase não vê. Por exemplo, TRF da terceira região, concurso de 2019, cobrou esse assunto. Quer dizer, cobra sobre o papel do juiz, né? Será que o juiz consegue fazer julgamentos de forma objetiva, mesmo querendo, mesmo tendo essa intenção? Ou será que ele é atravessado por questões subjetivas, suas próprias crenças, né, seus conhecimentos pessoais, o seu sentimento ético perante o outro? Tudo bem? A concepção de felicidade no século XXI, falamos, né? Essa concepção está muito ligada ao consumo e a banca gosta de cobrar esse tema. A promoção da diversidade sociocultural, assunto bastante cobrado, né? É a nossa relação com o outro, esse outro que é tão diverso e compõe a nossa sociedade, e a banca gosta de cobrar esse assunto. O papel da arte nos tempos atuais, a vez ou outra a banca cobra. Por quê? E aí os alunos bugam, né? Não tenho conteúdo suficiente, realmente não consegue argumentar nada. Por isso que no Turma de Redação Concurso a gente falou, olha, a gente vai ter aula sobre conteúdo. Por quê? Porque a FCC você precisa explicar ao aluno aquele conteúdo, né? Então tem essa questão. E a relação de passado e presente se tornou uma febre nas provas da FCC. A banca às vezes traz textos sobre história, né? Traz textos sobre nós mesmos, nossa relação com o nosso passado e como que esse passado influencia o nosso presente, né? A gente teve a prova do TRT da 20ª que tá toda essa questão, tá bom? Então, pessoal, esses 10 assuntos eu trouxe aqui para você ter uma noção. Eu sei que é difícil no primeiro momento, as pessoas ficam um pouco, né, assim, assustadas, mas você precisa saber, esses assuntos existem, precisa entender esses assuntos e se vier estudar conosco, né, você pode nos procurar embaixo desse vídeo, tem um contato para que você possa entender melhor a redação da FCC e entregar o seu melhor texto, tá? E quem sabe a gente consiga acertar temas, como mostrei para vocês aqui, a gente conseguiu em concursos bem recentes.